Olá, sejam bem-vindos! Quero vos convidar para mais uma viagem espetacular. Vamos viajar pelas páginas deste livro, a Bíblia Sagrada. Mais concretamente, pela carta aos Hebreus. Sabias que há quem designe esta carta aos Hebreus como o quinto Evangelho? É verdade. Não se trata aqui, calma aí, de um evangelho apócrifo fora do cânone das Escrituras. Não. É apenas uma designação acerca da carta aos Hebreus. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e que nos narram a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. E Hebreus revela-nos aquilo que o Senhor Jesus está a fazer na glória. E é esta viagem que eu te quero desafiar a fazê-la comigo. Durante 5 dias, vamos estudar, vamos viajar pelas páginas deste livro, a Carta aos Hebreus. Estás preparado para isso? Olha, no segundo dia vamos estudar acerca do sacerdócio de Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, e já não mais segundo a ordem de Levi. No terceiro estudo, vamos estudar sobre a nova aliança. E no quarto estudo, vamos estudar sobre perseverança na fé. Portanto, eu tinha dito que eram 5 dias, vão ser apenas 4. Mas só o Senhor sabe se não haverá depois o dia 5 e o dia 6, não é? Mas vamos ao que interessa. Hoje vamos pensar acerca do Cristo glorificado no céu. É isso mesmo. Abra a sua Bíblia em Hebreus, porque nós vamos viajar pela Bíblia Sagrada. Hebreus 7:25. Vamos começar já. Hebreus 7:25 diz: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o primeiro ponto que nós vamos meditar é a função que o Senhor Jesus Cristo está a exercer no céu, como o sumo sacerdote que intercede. Foi o que nós acabamos de ler aqui, Hebreus 7:25. Repare, diferente dos sacerdotes da linhagem de Arão, que morriam e precisavam de sucessores, Jesus tem um sacerdócio imutável. Então, o que é que ele faz? O texto diz que ele vive sempre, ou para sempre, ou eternamente, para interceder por nós. Esta intercessão não é um pedido desesperado a um pai relutante, mas a sua presença contínua diante de Deus como prova de que a nossa dívida está paga. Então, quando falhas ou te sentes indigno, tens um advogado em tempo real, vivo e real, que garante a tua aceitação perante o trono da graça. Então, vejamos agora um segundo aspecto. Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo, no trono da graça, como nosso precursor. Vamos ler então Hebreus 6, 19 e 20. Mas vamos ler também o 17, 18, 19 e 20. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual esperança temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, lemos aqui que o Senhor Jesus é o nosso precursor, foi à nossa frente.
No mundo antigo, um precursor era alguém que ia à frente para preparar o caminho, ou então era comparado também a um pequeno barco que levava uma âncora de um navio para águas mais seguras e ancorá-lo lá firmemente. Então, o que Jesus fez foi entrou no santuário celestial, porque o santuário terrestre era uma sombra, era uma figura, uma imagem do celestial. Ele entrou lá, não apenas como um visitante, mas como quem abre a porta para nós. Ele é a nossa âncora agora, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu e que já está presa no futuro, garantindo que nós chegaremos lá. Onde Cristo estiver, nós estaremos lá. Então, a tua, a minha, a nossa segurança não depende da força com que seguramos a mão de Deus. Não, ao contrário. Mas da firmeza com que a âncora está fixa no céu. Nós estamos seguros na mão de Deus. É a mão de Deus que nos segura. Passemos agora a um terceiro ponto, que trata-se de ver que Jesus é mediador de uma melhor aliança, conforme nos narra Hebreus, no capítulo 8 e versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o fiador de um pacto, de uma aliança superior. No contexto jurídico da época, um fiador era quem dava o seu próprio património como garantia de um contrato. Então, o que Jesus faz? Ele sustenta os termos da nova aliança. É ele quem garante o cumprimento dos termos escritos no contrato, chamada Nova Aliança ou Novo Testamento. Ele garante que as promessas de Deus, como sejam o perdão, a transformação interior, a nova natureza, a vida nova, o novo nascimento, a vida eterna, a glorificação, sejam aplicadas a cada crente. E é ele quem administra a graça de Deus, agora, a partir do trono. Então, tu e eu podemos confiar nas promessas bíblicas, porque o gestor dessa conta, desse contrato, dessa aliança, é o próprio Cristo, que está selada com o sangue de Cristo. E ele possui recursos infinitos. Então podemos descansar nele. Chegados aqui, vamos resumir então em algumas verdades e princípios fundamentais, princípios bíblicos e espirituais para a nossa vida espiritual. Cristo é presente e não é apenas passado. Ele está vivo, ele está atuante e ele é o nosso precursor no céu, no lugar santíssimo. A fé cristã, então, não é apenas uma memória histórica de um Jesus que já viveu e que morreu e tudo acabou, nada disso. Mas trata-se de nos relacionarmos com o Rei que está vivo, com o sumo sacerdote que está vivo e intercede por nós. Neste momento ele está exercendo a sua função de sumo sacerdote. Um dia ele será rei e governará sobre as nações nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, temos um acesso agora direto, através de Cristo. O véu foi rasgado, milagrosamente, de cima para baixo, de Deus para o homem, para que agora tenhamos livre acesso ao trono da graça. Então não precisamos mais de mediadores humanos, ou de santos, ou de imagens ou sistemas religiosos complexos. Nem precisamos de rituais repetitivos para falar com Deus, para ter acesso a Deus.
onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, no estudo seguinte, vamos aprender a distinção ou a semelhança entre o sacerdócio de Cristo e o de Melquisedeque e a diferença com o sacerdócio levítico. Então, quero deixar aqui um desafio. Muitas vezes vivemos como se Jesus ainda estivesse na cruz ou no túmulo. Mas Ele está vivo e Ele vive hoje para interceder por ti. E então, como é que isso muda a forma como enfrentas as tuas tentações de hoje e de amanhã? Chegados aqui, vamos então resumir as verdades aprendidas e vamos refletir nelas, para que possamos interiorizá-las e depois possamos aplicá-las na vida prática. Pois sem isso não fará sentido qualquer conhecimento bíblico. Servirá apenas para orgulho ou vaidade humana. Mas ao estudarmos a palavra, que o propósito e o desejo sincero seja o de obedecer, o de pôr em prática. Por isso, vejamos, a nível de segurança espiritual, a tua aceitação diante de Deus não oscila conforme o teu desempenho, mas está fixa no sacerdócio de Melquisedeque de Jesus. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E a nossa segurança está nele, não em nós, não nas nossas obras, não na nossa capacidade humana. Por outro lado, o acesso ao Pai foi-nos franqueado. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo. Então não deixes que nenhum medo ou ritual humano te impeça de falar diretamente com o teu Pai Celestial. E em terceiro lugar, há um propósito, há um plano divino. E esse propósito e esse plano é que foste perdoado para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o teu trabalho, a tua família e os teus dias agora têm um significado novo e eterno. Vão para além apenas do material, daquilo que é físico. Deixo-te então com uma pergunta. Quantas destas verdades acerca do perdão, da intercessão de Jesus e da limpeza da nossa consciência, qual destas verdades mais precisas de aplicar a uma situação específica que estejas a enfrentar hoje? O que é que precisas? De perdão? Precisas de orar pela intercessão de Jesus? Ou precisas que Ele limpe a tua consciência? E então, para selarmos esta caminhada discipular pelas profundezas da carta aos Hebreus, convido-te a transformar este conhecimento numa postura de coração. E por isso eu te convido a fazer esta oração comigo, para que o Senhor possa intervir e ajudar-nos, ajudar na nossa fraqueza. Então, se estás disposto, se estás com uma disposição para te inclinares diante de Deus com humildade, de coração humilhado e contrito, vamos a isso. Pai Celeste, hoje reconheço que não preciso mais viver sob o peso de um tribunal, pois o meu substituto, o Senhor Jesus,
já satisfez a tua justiça. Agradeço-te porque Ele não é apenas uma figura que ficou no passado, mas é o meu sumo sacerdote que vive agora mesmo para interceder por mim e vive para todo sempre. Limpa a minha consciência de toda a culpa residual. Que o sangue de Cristo, oferecido uma vez por todas, seja o meu descanso. Ajuda-me a correr a carreira que me está proposta, não com os olhos das minhas falhas, mas os olhos postos no Autor e Consumador da fé. Que a minha vida hoje seja um reflexo da nova aliança. Que o meu falar seja íntegro, o meu coração contente, agradecido, grato, e o meu amor pelos outros um sinal de que estou reconciliado contigo, Pai. Estas coisas eu te peço, agradecido, no nome de Jesus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus por este tempo que passamos juntos, e o meu desejo é que continues a buscar ao Senhor a cada dia para podê-lo servir com alegria, sabendo que fomos perdoados, reconciliados e que temos um advogado nos céus que intercede por nós, e temos o Espírito Santo em nós que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não estamos sós. Há um propósito para nós, para a nossa vida. Não vivemos apenas para o aqui e agora, mas vivemos com os olhos postos na morada celestial. Amém? Que assim seja.